Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, compartilhando, tá bom? Vamos falar do Tagliaferro e vamos falar também do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ô, coisa boa, né? Coisa magnífica. Vamos falar primeiro do Tagliaferro? Vambora? Bora aí. Olha só, os advogados do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, apresentaram ao Supremo, direcionado ao Fachin, que hoje é o presidente da corte, né, uma reclamação contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o vice, né? De processo que ele é investigado. De acordo com a defesa, Moraes teria negado acesso aos autos da investigação, que reúne documentos, provas e decisões já produzidas, o que, segundo os advogados, configuraria violação de uma súmula do próprio Supremo. A defesa de Tagliaferro, que está na Itália, afirma que não teve acesso integral às provas, mesmo após levantamento do sigilo do caso. A continuidade da ação penal, sem o devido conhecimento dos fatos e provas, impede que a defesa uma defesa eficaz, e pode resultar em injustiças, enquanto o inverso. A concessão da medida liminar em absolutamente nada influencia a causa que, pelos crimes imputados, nem de perto se vê avizinhada a prescrição. Argumenta a defesa em petição ao ministro. O advogado, doutor Eduardo, que afirmou que o pedido é apenas para assegurar a ampla defesa e o contraditório e o devido processo legal. A defesa sempre confiante na corte e com a maior atenção de contribuir para o bom andamento dos trabalhos. Socorre-se de dispositivo previsto no regimento interno e na Constituição, a fim de que sejam assegurados esses direitos. Obviamente, o ideal seria que o relator tivesse concedido vista diretamente, mas, como infelizmente isso não ocorreu, configura-se que o presidente possa reconhecer o trem nos trilhos. Recolocar, né? Vai recolocar ali. Tagliaferro foi denunciado e etc e tal. Veja bem, o que aconteceu? Olha, quando você tem um processo e você me contrata, eu vou contratar o Marcelo, beleza. Eu vou pegar uma procuração sua, vou juntar no processo, vou peticionar e juntar naquele processo. Pronto. Pronto. Eu, como advogado, eu tenho direito, acesso 100% do processo. Como que eu vou defender você? Que eu não sei de que você está sendo acusado. Como é que eu vou formular um pedido de defesa, etc e tal, se o Moraes esconde? Direito meu do advogado, meu Deus do céu, eu tenho direito. Você está me entendendo, pessoal? Quando era ainda processo de papel, eu, advogado, qualquer advogado, podia pegar qualquer processo e levar para casa. Ficar lá no seu escritório. Ficava lá. Tirava a cópia. É isso. Como é agora digital, pronto, você pega isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é um token, que a gente chama. Não é um pendrive, é um token. Eu introduzo isso aqui no computador, que já estará configurado. Introduzo, vou lá e coloco o número do processo e eu tenho acesso. Isso aqui, ó. Todo advogado tem isso aqui, ó. Ó, tá na minha mão. Aqui, ó. Só que o advogado vai lá, coloca o token, coloca o número do processo e o processo só aparece metade para ele, né? Só aparece metade. Tem que aparecer 100%. Beleza? E o Moraes não é a primeira vez que faz isso, uma covardia danada. Aí os advogados têm que fazer uma defesa e uma ideia, porque ele não sabe nem de que o cara está sendo acusado. Vamos lá, vamos falar do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Vamos? Que foi protocolado.
e está aqui, ó. Vamos ouvir? Muito boa tarde a todos os que acompanham. Mais uma coletiva, acabou de se encerrar uma, iniciamos em seguida já uma segunda coletiva de vocês. Nós acompanhamos a coletiva aqui, que foi organizada pelos senadores Eduardo Girão, o senador Magno Malta, a senadora Damares, também os deputados que estão conosco aqui, o deputado Eros Biondi. E nesse momento estamos aqui, o deputado Cabo Gilberto e eu, e acabamos de fazer também o protocolo de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment que protocolamos agora, nesta tarde, tem a assinatura de 90 deputados federais em virtude da vaza-toga, o escândalo que revelou por meio das mensagens de telefone publicizadas por Eduardo Talhaferro e outros documentos, como os processos de Alexandre de Moraes, aqueles que ele conduz, são nulos de pleno direito e absolutamente viciados. E além disso, para passar já em seguida a palavra ao meu colega Cabo Gilberto, outros 3 fatos novos desses últimos dias foram acrescentados a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Caso de Felipe Martins, Cabo Gilberto e eu somos hoje indiciados junto à Procuradoria-Geral da República, depois de investigados pela Polícia Federal do Lula, com autorização do Supremo Tribunal Federal, por dizermos a verdade, que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e, portanto, jamais poderia ter sido utilizada esta informação falsa por um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, para pedir a sua prisão ao ministro Alexandre de Moraes. As revelações, que já eram públicas antes, mas agora anunciadas também pelo órgão de imigração americano, CBP, de que Felipe Martins, de fato, não viajou aos Estados Unidos, é um fato novo relevantíssimo acrescentado a esse pedido de impeachment que já estava preparado sobre a vaza-toga. Caso de Flávia Magalhães, brasileira, naturalizada americana, teve no seu encalço um delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos, em solo americano, para prendê-la e levá-la de volta para o Brasil. Outro absurdo sem tamanho, algo que demonstra que quem ataca a soberania de outro país é o ministro Alexandre de Moraes, ao tentar censurar e perseguir nacionais brasileiros no estrangeiro e até mesmo nacionais e empresas americanas em solo americano e também em solo nacional. E para finalizar, e passo já de imediato a palavra ao deputado Cabo Gilberto, a situação absurda a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso em casa, mesmo que no curso do seu processo, que havia ensejado uma prisão preventiva, não tenha sido denunciado pelo Procurador-Geral da República. É um absurdo em toda medida. E, portanto, Alexandre de Moraes, que comete abusos de autoridade em série, precisa ser sancionado pelo Senado da República e, por esse motivo, protocolamos esse processo de impeachment novo contra Alexandre de Moraes, que venha se somar aos demais processos de impeachment já apresentados contra o ministro. O Marcel Van Hatten, ele disse que vai se somar aos demais já pedidos. Você sabe quantos pedidos de impeachment tem o ministro Alexandre de Moraes? E o Flávio Dino, você sabe? Enquanto eles estavam falando aí, ele estava falando, eu busquei aqui. O ministro Alexandre de Moraes, com esse, são 41. Tá? 41. O Dino tem 7. Ah, Marcelo, mas só 7? Peraí, o Dino entrou recente. O Moraes entrou há mais tempo, né? Então, quando o Dino chegar a quantidade de anos na corte igual o Moraes, provavelmente vai ter um pouco até mais, né? Vai ter um pouco até mais. Vocês viram aí que tem mais de 90 assinaturas. Mais de 90 assinaturas de parlamentares. Muito grande, vem crescendo e muito, né? E muito aí os pedidos de impeachment contra ministros. Lembrando, né?
lembrando que nunca nós tivemos um impeachment de ministro. Tá? Assim como nós também nunca tínhamos um pedido de impeachment, um impeachment de presidente da República. Né? E nós já tivemos. Né? Então, tudo é a primeira vez. Tudo é a primeira vez. Não é que eles... isso não é que não está na Constituição Federal. Claro que está. Está lá. Impeachment de ministro do Supremo. Só que tem que seguir o rito. É o Senado, né? Tem que ter a maioria, não sei o quê, papapá. E aí vai se defender, e aí vai, né? Vai empurrando com a barriga isso aí. Mas está previsto, sim, senhor, o impeachment. Se isso existir algum dia, pode ter certeza. O primeiro da lista será o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele, sim, será impeachmentado. Com certeza. Tá? Você pode ter certeza que eu estou falando. Enquanto isso, os pedidos vão se acumulando, um atrás do outro, e o Davi Alcolumbre segura, tá, pessoal? Segura. Espera aí que tem pedido de prisão aqui do Eduardo. Vou explicar isso para você, hein? Vamos ver aqui, CNN está falando. Depois eu vou te explicar falar do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, Débora. Ele segue nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República negou ontem pedir a prisão preventiva dele, com base em um pedido feito por outros parlamentares. Mas isso não significa que Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, descarte pedir a prisão de Eduardo em um outro momento. Vamos trazer o Theo Cury para nos explicar, trazer as apurações a esse respeito, Theo. Exato, a gente falou muito sobre isso ontem quando saiu o parecer do Procurador-Geral. Yuri, Débora, ele negou, ele foi contra um parecer, quem vai negar isso ou não é o ministro Alexandre de Moraes, mas o Procurador-Geral da República foi contra solicitar, ou foi contra um pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro a pedido de deputados, a Thalíria Peroni e o deputado Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores. Eles acionaram o Supremo pedindo duas coisas: a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro e também o bloqueio, congelamento dos recursos parlamentares dele, cota parlamentar, os valores de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Diante desse pedido, Alexandre de Moraes deu um prazo para que a PGR se manifestasse sobre esse pedido de prisão. O Procurador-Geral, então, disse ser contra pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro com base em um pedido feito com quem não é parte do processo, que não está legitimado para atuar nesse processo. Então, em linhas gerais, o Gonet falou, olha, esses deputados, por mais que tenham o cargo de deputados e todo respeito a eles por conta disso, eles não são uma parte legítima desse processo e justamente por isso não têm legitimidade para solicitar a prisão do Eduardo Bolsonaro. E aí ele deixou muito claro, isso não significa que eventualmente não possa determinar, solicitar ao Supremo Tribunal Federal a prisão dele. Obviamente ele falou isso num juridiquês tremendo. Paulo Gonet Branco, então, descartou nesse momento a prisão a pedido de parlamentares porque eles não têm legitimidade ou atribuição para isso, mas disse que vai avaliar num momento oportuno se cabe ou não a implementação ou a imposição de medidas cautelares contra Eduardo Bolsonaro. E aí, mais especificamente, com relação a uma eventual prisão preventiva. Fato é que tem que partir dele, essa é a percepção, essa foi a conclusão dele. O outro ponto, que é o congelamento, o bloqueio, a suspensão dos pagamentos dele, Gonet já deixou muito claro que já tem um trâmite na Câmara dos Deputados, um trâmite administrativo, e que também não caberia uma nova solicitação por parte da PGR sobre esse assunto. Tá. O PGR não opinou para a prisão dele porque disse que o rito foi errado, que os parlamentares não tinham legitimidade para pedir a prisão. E não que o Eduardo, ele está livrando o Bolsonaro, o Eduardo. Que ele não mereça ser preso, né, na cabecinha dele. Não, o rito foi diferente. E que ele vai analisar, tem que partir dele. Então, ali, esse pedido de prisão, né? Esse pedido de prisão, então, do Eduardo. Por enquanto, o Eduardo continua recebendo seu salário e continua nos Estados Unidos, né? E continua, então, aí, tranquilo, né?
entre aspas, né? Entre aspas, tranquilo, em referência a isso, porque Paulo Gonet, não sei se tem coragem de mandar prender Eduardo, né? Nesse clima todo que está aí, tem as minhas dúvidas, né? Curta, compartilha, forte abraço.